No ar, mais um programa Verdade para as Nações. E nós estamos no mês de março e vamos homenagear todas as mulheres neste programa. E hoje a convidada é muito especial. Ela é dona de 5 lojas em Piracicaba, cheia do Espírito Santo, exala a beleza de Cristo. E eu quero que você fique atento aí na telinha, porque você vai ser tocado pelo Espírito Santo. No quadro Vidas em Foco, o projeto Verdade para as Nações viajou para Belo Horizonte. Eu, Gabi, fui pregar no primeiro Rede de Mulheres do ano da Igreja Batista Manancial. Então você vai ver grandes coisas que o Senhor fez nesse lugar. E para encerrar, nós vamos ter a oração para as nações. E hoje, em especial, como é mês das mulheres, nós vamos orar pela presidenta Dilma e pela nação brasileira. Eu tenho certeza que o programa foi especialmente feito para você. E o quadro Gabi Convida está com uma convidada muito especial. Março, mês das mulheres. Eu quero dar algumas dicas de quem ela é. Hoje o nosso set ficou cheiroso, perfumado, estiloso. E ela também é uma empresária muito conhecida na cidade. 5 lojas em Piracicaba. Ela é mãe do Murilo e do Marcos. Vocês já sabem de quem eu tô falando? Eu quero apresentar para vocês Sônia Delapio. Seja muito bem-vinda. É uma honra para o projeto, para o nosso programa, estar entrevistando você. Obrigada, Gabi. Eu que tenho que agradecer pelo convite. Vamos conversar, vamos ter um papo bem aberto sobre Jesus, sobre a sua vida cristã. O nosso programa gosta de passar para as pessoas como Cristo chegou, como Cristo se revelou. Conta para nós, Sônia, como foi a chegada e o apresentar de Jesus na sua vida. Olha, Gabi, eu falo sempre que a gente vai em busca de Deus de 2 maneiras. Ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, eu fui pela dor. Eu tive um problema grave de saúde com meu filho quando ele nasceu. Também, junto a isso, eu estava com alguns problemas no meu casamento. Então, foi assim que eu fui buscar Jesus. Eu fui ao encontro dele e foi ele que me deu forças para enfrentar esses problemas e resolvê-los. Foi meu grande encontro com Deus. Esse problema de saúde foi há quanto tempo? Hoje meu filho Murilo tem 24 anos, ele tinha, quando ele nasceu, né? E foi há 24 anos atrás, logo que ele nasceu começaram os problemas. E eu tenho 24 anos de encontro com Deus, que eu ando com Jesus. Tá, e conta pra gente como é que foi a sua transformação nesses anos que ele chegou na sua vida. Como que foi o transformar de Deus? Olha, tudo que hoje eu construí em todas as áreas da minha vida, na área familiar, na área profissional, foi devido a esse encontro. Eu coloquei, ele me deu forças, eu o coloquei à frente de tudo. Eu procurei colocá-lo à minha frente e eu segui-lo. E foi ele que foi o alicerce da minha vida, ele que me dá forças até hoje, ele que me dá segurança, ele que me dá visão. Eu peço para ele: Senhor, me dê a sabedoria que o Senhor proporcionou a Salomão, me dê a liderança que o Senhor deu a Jesus Cristo, a paciência que o Senhor deu a Ló. Então eu peço que eu enxergue com os olhos de Deus. Então ele vai me proporcionando isso. Então ele é tudo, ele que significa o grande percursor da minha vida. Maravilha. Vocês que não conhecem a Sônia ela é dona do grupo Aparência. Em Piracicaba ela tem 5 lojas. E não tem como eu conversar com ela sem perguntar sobre prosperidade. Sônia, eu quero perguntar, a sua prosperidade, ela está atrelada à chegada de Jesus Cristo, ou antes de você ter Jesus, você já era uma pessoa próspera? Conta pra gente como que o Espírito Santo, como que Jesus chegou na sua vida e essa prosperidade. Você já era, você ficou, como que Deus trabalhou com isso?
Eu falo que existe duas coisas. Prosperidade. O que é a prosperidade? Prosperidade não é só a situação financeira. Prosperidade é você ter paz, uma família unida, você ter integridade, você ter também condições financeiras, ter sucesso no trabalho, no que você faz, mas é um conjunto de coisas. E essa prosperidade só se encontra com Jesus Cristo, porque eu acredito que eu consegui ser uma pessoa próspera porque Jesus proporcionou essa prosperidade, porque a prosperidade só com Ele proporciona a situação para você conseguir, porque não adianta você ter dinheiro e não ter felicidade com a família, não ter união familiar. Não adianta às vezes você ter união familiar, ter o dinheiro e ser doente, ter uma depressão, ser uma doente física. Então eu acho que é um conjunto de coisas que formam uma situação próspera na sua vida. Então a prosperidade a gente só conquista mesmo com Jesus Cristo. Fala pra gente a sua família. A gente olha para os seus filhos, a gente vê algo diferente neles. Eu estive lá na sua boutique aquele dia no culto e eu vi a diferença neles. Eles também são cristãos. Como que é a vida deles com Deus? Como você influenciou eles com a verdade de Jesus? Então, meu filho Marcos foi batizado há mais ou menos uns 8 anos atrás. O Murilo foi batizado há 5 anos atrás. Na minha família, minha irmã, a minha sobrinha, os meus 2 filhos e eu somos evangélicos, cristãos. Mamãe é católica, a minha nora é católica. Agora, veja bem, o meu cunhado é católico. Eu falo que não importa o caminho, Gabi, importa que você tenha Jesus, importa que você tenha Cristo, que você seja um cristão. Então, realmente, eles foram em busca, os meus filhos foram em encontro de Deus através de mim, a minha irmã, porque quando Deus está na sua vida, Deus exerce um grande papel e as coisas dão certo, as pessoas querem buscar, querem beber dessa água. Então foi aí que a gente... Você foi influenciando com aquilo que Deus estava fazendo, que a transformação que você estava vivendo provocou sede nas outras pessoas. Eles quiseram tomar da mesma água, né? Coisa linda. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco mais Sônia Delado para você. Voltamos agora com mais um pouquinho dessa entrevista que está muito gostosa de fazer. Ela é uma pessoa encantadora. Sônia, conta para nós um segredo que eu sempre tive vontade de te perguntar. Como que você se mantém cheia do Espírito Santo, trabalhando no mundo business, no mundo fashion, no mundo da moda, onde tudo é muito bonito, mas às vezes é meio vazio? Conta para nós como que você mantém-se cheia e não se contaminando com essas coisas. Eu acho assim, Gabi, as coisas boas eu usufruo. E as coisas que talvez não agradem a Deus, eu me fortaleço com alimento. Quando eu falo o seguinte, quando você quer fortalecer a sua carne, você fortalece com comida, com os alimentos terrestres. Quando você quer a parte da estética, como que você se embeleza? Você se cuidando bem, indo numa massagem, numa ginástica. Como você fortalece o espírito? Com a palavra de Deus. Só com a palavra de Deus que a gente consegue fortalecer o espírito. Lendo a Bíblia, orando, reservando um espaço, um horário de tempo, criando intimidade com Deus. Então eu te respondo, eu só consigo me fortalecer com alimento espiritual, reserva espiritual. E reserva espiritual é só lendo a palavra, é tendo um tempo com Deus. Senão não tem como. E é visível quando eu estou conversando com você, eu vejo intimidade. Intimidade vem de amizade. Quando foi verdadeiramente que você se tornou amiga do Espírito Santo? Essa intimidade, quando eu comecei a buscar. Eu só consigo ser sua amiga e ter intimidade com você quando eu andar junto com você, quando eu conhecer os seus hábitos, do que você gosta. E
Com Deus, com Jesus Cristo é a mesma coisa. Então, quando eu comecei a buscá-lo, lendo a Bíblia, lendo como que foi a vida de Jesus, como que foi que o Espírito Santo chegou, quando que ele entrou dentro da gente. Então, buscando a palavra dele, lendo a Bíblia. Há 2 anos atrás eu comecei a ter um tempo maior com o Espírito Santo, a dedicar o Espírito maior, um espaço maior de tempo, indo em acampamentos evangélicos, tendo finais de semana com Deus. Daí eu criei uma intimidade. Hoje ele é meu amigo. Ai, que delícia. A primeira coisa quando eu levanto, o que eu faço? Bom eu ia dia. te perguntar isso. A Sônia tem alguma mania com o Espírito Santo? Porque eu tenho. Me eu conta, sou íntima. conta pra mim. Pra eu ser íntima, para eu conversar. Então, quando eu acordo, bom dia, Espírito Santo. Hoje nós vamos estar juntos o dia todo. O senhor vai me lembrando, não vai deixar eu perder muita coisa, porque eu tenho a mania de perder óculos, celular. Eu sou uma pessoa um pouco agitada. Então, bom dia, Espírito Santo, o Senhor está comigo, vai me mostrando, vai me lembrando, vai me orientando, segura um pouquinho a minha personalidade, a minha boca, porque às vezes eu sou brava, temperamento, eu sou uma pessoa que tem um temperamento forte. Então, o Senhor vai trabalhando, trabalha em mim. Não sou eu que estou junto do Senhor, o Senhor está dentro de mim, e o Senhor, eu ando com o Senhor, não é o Senhor que anda comigo. Eu te sigo. Que coisa Você gostosa. trabalha na minha vida. Então, essa intimidade é meu amigo. Ele é amigo. A partir do momento que você se torna amiga, você começa a ouvi-lo. Porque ele tem mais capacidade, ele vai te ensinando o que você não sabe. Através dessa intimidade, teve alguma vez que você estava na loja e chegou alguma cliente, você cheio do Espírito Santo, chegou alguma cliente que você sentiu que ela estava precisando não de uma roupa, mas sim de Deus? Como que você usou a sua experiência para influenciar ela? Eu falo assim, por exemplo, quando a cliente chega e a gente começa a conversar, ela começa a se abrir em relação a alguns problemas, eu começo a falar de Deus, eu começo a falar o como é maravilhoso a presença do Espírito Santo, como ele pode transformar as coisas, como ele pode fazer com que você mude sua personalidade, sua maneira de ver a vida, você começa a enxergar às vezes até na pessoa, ela começa a falar uma coisa negativa de alguém, eu começo a explicar que ela tem que ver o lado bom dessa pessoa, e através das palavras eu vejo a transformação, que ela começa a acreditar nesse Deus que a gente vive, não que a gente ouve falar, que a gente vive, porque você ouvir falar de Deus, você ouvir falar sobre Deus é uma coisa, você viver com o Espírito Santo é outra. E é tão gostoso que ele tá aqui, eu sinto ele aqui quando você fala, é uma coisa impactante. Fala pra gente como a Sônia, como chefe, como patroa, como mulher de Deus, usou tudo isso. Porque o dia que eu fui lá na loja, nós fizemos um culto, ela faz um culto, gente. Ela usa tudo que ela tem para a obra do Senhor. Quem deu essa estratégia? Como surgiu essa ideia de você orar com as suas funcionárias? Porque eu não falo que elas são funcionárias, porque elas são demais, né? Mas como que você usou isso para também trazê-las, resgatá-las? Como que foi? Há 2 anos atrás, Deus começou a me mostrar em algumas partes da Bíblia, em sonhos, que eu tinha que começar a falar da palavra dele. Mas que primeiro eu teria que consertar a minha casa, que é o meu templo, altar. O meu altar, que seria eu. E o grande problema em consertar a minha casa, que eu tenho uma personalidade muito forte. E toda pessoa de personalidade forte, ela tem que ser trabalhada pelo Espírito Santo. Porque eu tenho temperamento, eu sou muito disciplinada, e tudo tem que ser tudo no meu tempo. Eu exijo muito das pessoas, exijo muito de mim e das pessoas. Então, eu comecei a trabalhar isso, o Espírito Santo começou a trabalhar isso em mim. Então, eu comecei a trabalhar para eu poder trabalhar melhor com a minha equipe de trabalho, com meus próprios filhos. Porque quando você fala de Deus, você só consegue ver Deus na pessoa, não através da boca dela, mas através da vida dela. As atitudes que demonstram se a pessoa tem Deus na vida dela. Então você foi transformada. Eu precisei ser transformada. Para transformar a situação das pessoas. Eu precisei, há 2 anos eu estou numa grande transformação. Porque o meu próprio filho falava, mamãe, você não pode falar de Deus, sendo que você me corrige de uma maneira que não é Deus. Deus não me corrigiria assim.
A minha funcionária mostra para mim, viu, mas você falou dessa maneira comigo, você falou de Deus aí na hora que você foi abrir a loja, então eu precisei ser transformada, Deus transformar a minha personalidade. Então há 2 anos que eu estou num trabalho intenso de reconstrução. Deus está tirando a água suja e colocando água limpa para que eu possa realmente estar cada vez mais preparada, ser cada vez mais exemplo. Não adianta eu ser uma excelente profissional, uma excelente empresária, empreendedora, se realmente nessa parte espiritual ainda está faltando água limpa. Então eu estou numa transformação e essa transformação ela tem vindo a cada dia, tem cada dia Deus trabalhando em mim e eu estou fazendo isso, trazendo pessoas para falar de Deus na loja, indo também nos cultos cada vez mais, aprendendo. Ele é da Bíblia, o segredo ele é a Bíblia. É comer do alimento de Deus. Não tem outro segredo. É Bíblia, é ler a palavra de Deus. Intimidade com Deus, ler a Bíblia, independente da religião que seja. Bíblia. É a Quando palavra eu fui aprender verdadeira, com pastores, lá no estudo bíblico que eu tenho feito, eles me falam o seguinte: Bíblia, come a palavra de Deus. Quer alimento espiritual? Quer ser protegida? Palavra de Deus, não tem outro caminho. Maravilha. Vamos só falar, não tem como eu trazer a Sônia aqui e não perguntar sobre moda. Sônia, hoje em dia, hoje nós melhoramos muito, né? Hoje a moda realmente ela é abrangente, nós podemos usar. Como é que você vê a religiosidade, os paradigmas religiosos com a moda? Hoje eu vou na sua loja, eu encontro uma roupa linda e estou muito bem vestida mediante a minha opção cristã. Conta pra gente como que é. Você é linda, você é cheirosa, você tá maquiada e tá cheia do Espírito Santo. Conta pra gente como que é a sua visão em relação a isso. Eu acho que é muito simples. Deus, no Velho Testamento, está escrito que ele proporcionou muitas riquezas a Salomão, a Abraão. Então, falar que Deus não gosta que a gente tenha dinheiro é mentira. Deus gosta sim dos ricos, dos menos privilegiados, dos muito ricos, gosta sim. E eu acho o seguinte, eu acho que é muito agradável uma pessoa, você vê uma pessoa que Deus usa a vida dela, que transforma a vida dela, que ela vive embaixo das graças do Espírito Santo, e ela se veste bem, ela é perfumada, ela é feliz, ela é alegre, ela é bonita, ela se cuida. Isso é ótimo. Por que a gente tem que deixar de se vestir bem? Não, eu acho que isso é algo muito bom. A gente tem o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós somos cristãs, mas a gente é linda para Deus, é bonita por dentro, é bonita por fora. Então eu acho que isso é algo muito bom. A moda é tudo. A moda é o alimento, a moda é a religião, a moda é a maneira que a gente se veste, que a gente se porta. Então isso também faz parte, é maravilhoso. Deus se alegra da gente toda bem vestida para o culto, da gente se vestir para Ele, para que a gente esteja feliz. E também vendo todo esse conjunto de coisas, de beleza, eu acho que isso é maravilhoso. Não precisa não se vestir mal, não que a gente tem que respeitar algumas religiões, algumas denominações, certo. Mas eu acredito que Deus é lindo e Ele quer que a gente se cuide sim, certo. Tanto por dentro quanto por fora. Aproveitando que nós estamos num programa de mulheres, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo, da Sônia, não da empresária, mas da Sônia mulher, que foi transformada pelo Espírito Santo e que tem experiências com Ele. Uma mensagem para a gente, para que elas possam também ser tocadas pelo Espírito. Olha, eu queria falar que tudo é muito importante na vida, família, posição social, profissão. Não adianta a gente falar que o dinheiro não é importante, que ele ajuda sim, mas que o grande segredo da vida é Jesus Cristo. Essa paz, esse amor,
essa felicidade, esse conjunto de coisas maravilhosas, só o Espírito Santo de Deus, só Deus pode proporcionar. Não deixe de ter essa experiência com Deus, que é maravilhoso. Vão em busca desse encontro, que quando você estiver nesse encontro, você realmente vai encontrar a grande felicidade, o grande segredo de nós estarmos passando por essa vida. Sônia, muito obrigada pela entrevista. Gente, ela é linda, cheirosa e ainda é cheia do Espírito Santo. Que Deus venha te abençoar de forma poderosa. E no próximo bloco a gente volta com a oração para as nações. Oi, gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus para você. Hoje, o programa Verdade para as Nações está no 3º dia aqui em Belo Horizonte. E confira com a gente agora, nós estamos na Igreja Batista Internacional Manancial. Você vai ficar com as imagens do culto de ontem, que eu preguei no culto das mulheres. E hoje, não perca a entrevista com o pastor Marcos Glauber e com a pastora Suelen. Hoje, Deus marcou esse encontro para abençoar a tua vida. Hoje eu estou com o pastor Marcos Glauber e com a pastora Suelen Caroline. Para mim é uma honra, eu fiquei 3 dias em Belo Horizonte, eu estive pregando ontem no Congresso de Mulheres, a Rede de Mulheres. Pastora Suelen, conta pra gente o que é o Rede de Mulheres. Então, a nossa rede de mulheres, ela tem como objetivo edificar mulheres para que elas venham impactar não só nos lares, mas também nas igrejas, trabalhos, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica, e a tola, ela o quê? Destrói com as próprias mãos. E nós estamos crendo que o Senhor está levantando uma geração de mulheres transformadas, porque esse ano de 2014, as mulheres, elas vão transformar, elas vão causar, elas vão impactar vidas. O mundo, ele passa por várias adversidades e necessita de colunas. Colunas que sejam verdadeiramente sem trincas, verdadeiramente pintadas e edificadas. E eu creio que estas são as mulheres colunas que o Senhor vai levantar em nosso meio. E esse é o nosso projeto. A gente trabalha com essas mulheres com o objetivo de edificá-las para serem mulheres sábias e mulheres que em todo tempo dão prazer ao Senhor, porque é o nosso foco, dar prazer a Deus. E nós estamos nesse trabalho faz 2 anos e estamos caminhando. E foi um prazer para nós te receber aqui. Amém. Saiba que você vai voltar muitas outras vezes. E verdadeiramente as mulheres transformadas, elas vão transformar a terra. Isso é interessante. A pastora Suelen colocou um tema muito bacana. Mulheres transformadas transformam. Conta pra gente, pastora, como foi a sua transformação para que você pudesse transformar a vida dessas mulheres? Então, eu recebi essa transformação verdadeira através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é aquele que transforma, aquele que vivifica. E a partir do momento que eu tomei a posição de não viver mais para mim e viver para Ele, eu passei a ter uma intimidade, um relacionamento com esse amigo. Então, essa amizade que eu tenho com o Espírito Santo, ela tem me trago uma transformação não só momentânea, mas eterna. Porque a maior transformação é aquela que acontece todos os dias da semana, 365 dias no ano, e é isso que eu vivo. Então eu estou em fase de transformação e eu creio que a cada dia Ele vai estar me ensinando uma coisa nova, mas tudo é através dEle, para Ele, e eu sei que Ele ainda vai ter muito prazer de ver várias transformações na minha vida. E conta pra gente um pouquinho, o Rede de Mulheres, ele acontece mensalmente, quinzenalmente, como que funciona? Então, a nossa Rede de Mulheres, ela acontece de 3 em 3 meses, sendo que toda segunda-feira nós temos um encontro de mulheres, onde a gente trata assuntos específicos, casamento, gravidez antes do casamento, um namoro saudável, vários assuntos, inclusive no espiritual. Uma mulher sábia, como edificar o seu lar espiritualmente, como ser uma mulher que seja uma coluna do lado do esposo, uma mulher verdadeiramente auxiliadora e não uma que causa um obstáculo na vida do marido. E é isso que a gente faz. Então nós temos durante 3 em 3 meses a rede e o encontro de mulheres toda segunda-feira. Legal. Só mais uma perguntinha para a gente encerrar esse bloco.
Como que você tem visto o impacto na sociedade de mulheres que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo nessa igreja? Então, Gabi, para mim, a maior resposta são os frutos gerados por nós. E o maior fruto que eu tenho visto nelas são as mudanças. É o fruto do Espírito que tem sido estampado na vida delas a cada dia. E eu tenho visto esse impacto porque a cada dia que passa, não que os problemas diminuem nas vidas delas, mas a cada dia elas têm tido sabedoria em lidar com cada problema. Não agindo precipitadamente, mas agindo direcionada pelo Espírito. Porque eu vivo não a quantidade, mas a qualidade de vida. Então, isso é o meu propósito e eu tenho visto esse impacto não de quantidade, mas a qualidade da mudança. Isso é muito importante. Você agora fica com as imagens do culto de ontem, que verdadeiramente foi um impacto nas nossas vidas. Logo, logo, nós estamos no próximo bloco com o pastor Marcos Glauber. De volta nesse bloco, com muito prazer, eu vou entrevistar um pastor que não é apenas pastor, ele também é um missionário. E ele é esposo da pastora Sueli. Pastor Marcos, paz do Senhor. É uma alegria estar aqui nessa noite e eu quero fazer uma pergunta muito interessante. Que além de o senhor ser pastor dessa igreja, o senhor também é missionário. E eu fiquei sabendo que daqui a alguns dias o senhor está em viagem aos Estados Unidos para uma obra missionária. Conta para o nosso programa, que é Verdade para as Nações, como o senhor vai anunciar a verdade para a nação americana. Bom, então, Gabi, em primeiro lugar, assim, é o Espírito Santo que nos chama para a obra, né? Na verdade, é Deus que nos chamou, não só eu, mas tem levantado profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, para poder fazer a diferença. E graças a Deus que Deus encontrou em mim algo e está me levando agora para Boston, onde nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Eu não sou nada, Gabi, de coração mesmo, eu falo isso sem demagogia. Oh, meu Deus do céu, sou muito falho diante de Deus, mas eu louvo que o Espírito Santo tem me transformado também, para levar a palavra do Senhor, levar o avivamento. E existe uma palavra que falou muito ao meu coração, muito, porque há coisa de 4 anos atrás eu nem imaginava pegar um avião e ir para um estado. E olha lá, assim, né, para fora, hora para fora. E agora aconteceu essa viagem. Mas o que aconteceu que despertou isso no meu coração? A Bíblia fala que quando os discípulos estavam assim, preocupados com a restauração em Israel, e Jesus olhou para eles e falaram assim, olha, não preocupa com o tempo não, uma coisa eu sei, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judá e Samaria e até os confins da terra. Então, ou seja, eu entendi algo que Deus estava me dando, estava derramando sobre a minha vida, uma unção. E essa unção, além de ser uma unção, vamos dizer, municipal, que é Jerusalém, uma unção estadual, que é Judá e Samaria, e uma unção até os confins da terra a nível internacional. E eu estou querendo, assim, de fato mesmo, levar o que o Espírito Santo já tem feito aos nossos corações aqui na Manancial. Agora conta pra gente como que você vai chegar lá em Boston e pregar o evangelho. Existem igrejas, vão ter cruzadas. Como que é o procedimento que você sai de missão do estado daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, para ir para Boston? Como que funciona isso? Bom, a Bíblia fala que o plano é do homem, né? Mas a última resposta vem dos lábios do Senhor. Então, assim, já tem algumas igrejas marcadas para estar ministrando. Eu vou estar viajando com o irmão da nossa igreja. Ele já mora nos Estados Unidos. E ele vai estar organizando lá. Mas deixa Deus trabalhar. E lá nós vamos anunciar na igreja, onde de brasileiros também, né? Eu não falo inglês ainda, mas então existem algumas igrejas já que só falam em português. Então estou indo para lá, para isso, né? Nessas igrejas. Muito bacana. Você entendeu que é necessário
ide e cumprir e anunciar o evangelho a toda criatura. Então é muito gratificante estar com vocês, que o Senhor Jesus continue abençoando ricamente. E você que está aí do lado, se propõe a ser um intercessor desse ministério e dessa obra missionária e internacional que o Senhor colocou no coração do pastor Marcos. Então que em nome de Jesus você ganhe muitas almas para Deus lá. E você agora aí acompanhe o bloco da oração para as nações. E eu quero te convidar a orar e a interceder pela nossa nação. Quero que nesse momento muito especial e forte e profético, você estenda as tuas mãos aonde você estiver assistindo esse programa para orar pelo nosso Brasil. Feche seus olhos e comigo vamos orar e profetizar ordem e progresso sobre a nossa nação. Senhor, nós estamos na tua presença neste lugar, apresentando, Senhor, a nação brasileira em tuas mãos. A palavra diz que aquele que busca o Senhor ouve do céu, sara a nossa terra. Então é em teu nome, Senhor, que eu peço, sara a nossa nação. Sara, Senhor Jesus, a nossa terra. Vai, Senhor Jesus, com o teu poder, purificando, limpando, colocando por terra toda ação maligna, todo levante contrário contra os nossos deputados, contra os nossos governantes. Vem, Senhor, acabar com a miséria, acabar com a seca, acabar com a doença. Pai, tu pode mudar a história do nosso Brasil, tu pode, Senhor, levantar a nossa nação sobre todas as nações e provar que tu és Deus nessa terra, porque eu sei que o Senhor tem um carinho, o Senhor tem um apego por essa bandeira. Pai, eu oro agora pela nossa presidenta, aonde essa mulher estiver agora, toca através do teu Espírito. Vem, Senhor Jesus, introduzir o teu Espírito Santo, dando uma estratégia, Senhor, para que o teu reino seja conhecido na nossa nação. Pai, eu te peço nesse momento que toda a nação brasileira seja, Senhor, derramada sobre ela o teu Espírito, a tua bênção, o teu poder, que toda a nossa nação se converta e que futuramente, Senhor Jesus, nós possamos ouvir que a paz do Senhor Jesus naquele congresso será abundante. É no teu nome que eu profetizo uma nação curada. É em teu nome que eu declaro a conversão de todos desse país. E todas as nações saberá que há um Deus que rege a nação brasileira, que vai levantar o Brasil sobre toda a terra e mostrar quem é o nosso Deus. Eu abençoo a minha nação, eu abençoo a nossa bandeira e creio que a partir de agora haverá ordem e haverá progresso, porque aonde Jesus Cristo está, há ordem e há progresso. Então eu declaro sobre o Brasil o derramar do Espírito Santo. Amém e amém. Chegamos ao fim de mais um programa Verdade para as Nações. Não se esqueça, toda quinta-feira você tem um compromisso com a Gabi, às 17 horas, pelo Facebook e pelo YouTube. Eu creio que esse canal vai abençoar ricamente a tua vida. Um grande beijo e até quinta-feira que vem.